proposta bem interessante. No capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, buscai e achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que os céus te ajudarão. Eu penso nessa frase como sendo bem provocativa, mas vamos dar continuidade. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe a quem procura. Acha e aquele que bata a porta, abre-se-á. Aí eu pergunto, o que a gente está procurando? O que nós estamos procurando? Ou seja, a gente reencarna, a gente vem para a vida, a gente vem tudo. Na vida tem um pacote, não tem? E que pacote é esse? Pacote literalmente de felicidade, sem dificuldade, sem nada. O que acontece quando a gente está por aqui? Bastante desafio, não é? E como é que a gente encara esse desafio? Vamos trazer para o nosso dia a dia. Mas bem para o nosso dia a dia. Há pouco tempo a gente disse para todo mundo que estava à nossa volta, feliz ano novo. E a gente continua dizendo feliz ano novo, né? Aí eu pergunto, o que foi que mudou de 22 para 23, na vida de cada um? O que foi que mudou? Só estou vendo aqui, não mudou o quê? Sabe, a gente cumpre um manguito todo ano e não se pergunta o que aconteceu de diferente. Você congratulou todo mundo, feliz ano novo. Aí tem aquela musiquinha que eu escutava muito quando era pequeno, que era um terror para mim. Parecia aquela música de filme de terror. Realmente para mim era assim mesmo, tá? Adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realiza. Eu ficava perguntando, mas o que vai se realizar? O que vai acontecer no ano que vai nascer? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. E eu sempre não tinha dinheiro, não chegava nunca. Por quê? Porque hoje eu tenho um conhecimento que eu não tinha na época que eu era criança, claro. Porque só vai mudar alguma coisa se você trabalhar, se você fazer alguma coisa. Vai ter saúde, vai ter reflexão, como? Se você exercer, não vai acontecer diferente. Você precisa buscar algo diferente. Você precisa buscar algo que seja bom. E volta a perguntar, o que normalmente a gente busca? Existem dois sentidos, o sentido horizontal e o sentido vertical. Nós estamos literalmente no sentido horizontal, que o horizontal é dado para o quê? Para a matéria. Buscamos a matéria, ou seja, nos entrelaçamos pela matéria e muitas vezes damos a nossa felicidade através da matéria, mas isso é duradouro. Aí tem aquelas fases da vida, né? Aquelas fases da vida. Eu já estou com 47, eu já passei por algumas delas. Ali dos 16 ao 24, 25, por aí. Tu olha para o mundo, tu é dono do mundo, sabe? Tu acha que tu é capaz de fazer tudo acontecer. Não é verdade? Alguém já passou por essa fase? Que você está certo em tudo, né? Aí quando a pessoa não é teimosa, ela muda de fase. Quando é teimosa, você continua achando que sabe de tudo. Do 24, 25 em diante, por aí, até mais ou menos uns 38, por aí, a pessoa começa a se posicionar. O que eu estou fazendo aqui? Ela quer se encaixar em algum lugar. Eu, particularmente, sempre digo a seguinte coisa: nós não somos pecinhas para estar se encaixando. Para que eu possa me ver, eu preciso me sentir, eu preciso olhar para dentro de mim. Mas essa viagem interna que necessário se faz cada um fazer para consigo mesmo, às vezes ela não é tão agradável. Temos a doutrina espírita, a maravilhosa doutrina espírita, que é a chave de tudo, que nos coloca sempre o quê? Com a razão à frente a qualquer coisa, buscando que, para com todos, olhar para si, fazer uma reflexão e perceber que o outro é seu irmão, que nós somos uma extensão do outro. A nossa felicidade se dá através da interação com o outro, não do distanciamento dele. Então, volta a perguntar, o que a gente busca? O horizontal ou o vertical? Quando eu falo vertical, é o quê? É a virtude, é a direção a Jesus, a Deus. E o que o Evangelho de Jesus traz para nós, se não reflexão? E por que a gente não faz a danada da reflexão? Por que é tão difícil? Na virada de ano, eu conversando com os amigos, eu coloquei lá, mandei mensagem para todo mundo. Saúde e reflexão, porque saúde é importante. Você não vai conseguir fazer a reflexão sem para se interessar. Só que o problema é que tu vai fazer reflexão, você começa a perceber que muitos dos seus atos estão equivocados. E esses equivocados é necessário que transmute para algo melhor, que tornando-se o quê? Algo chamado aprendizagem. Que é fácil ter aprendizagem, não é isso? Não é bom?
nós aprendemos? É ou não é? É, né? Aí eu lembro, eu como sou professor, eu lembro quando, na época que eu era estudante ainda, que eu entrava na sala aquele dia de prova, né? E como é que a gente entrava na prova? Será que eu estudei bem? Será que eu estudei? Eu ficava nervoso. O que é isso? Sofrimento, dor, que tinha a ver com o quê? Com a aprendizagem. E a gente acaba levando isso para o resto da vida. E esquecendo de perceber que a doutrina espírita, como sendo a chave, ela te diz a seguinte coisa: a aprendizagem serve para quê? Para que você possa mudar os seus atos agora para o futuro, vida futura. E muitas vezes a gente quer o nosso prêmio agora. O prêmio agora, eu quero ver as coisas mudarem agora. Não, não vai acontecer. Só vai acontecer uma coisa chamada trabalho. E para o futuro só existe se houver um presente. Um tempo atrás eu fiz uma pergunta aqui: onde está a mente do ser humano? Passado, presente e futuro. Se eu perguntar aqui para vocês, onde está a mente de vocês? Passado, presente ou futuro? Quem é que está mais no passado? Será se eu posso perguntar? Quem é que está mais no presente? E quem é que está mais no futuro? Normalmente, quem está mais na mente no presente é quem tem mais experiência de vida. Sabe, aquela pessoa mais experiente, que já teve bastantes entraves na vida. Ele sabe o que? Que é bom viver o presente, que sem o presente eu não tenho saúde. Mas é que é um pouquinho mais novo, ou às vezes mais ansioso, está pensando mais do que? No passado e no futuro. E acaba se desconectando com o presente. Não tendo saúde psicológica, não tendo saúde biológica. Aí olha para si, está sempre faltando alguma coisa. Alguém já ouviu falar do vazio existencial? Que não é que nos ataca o ser humano a todo momento. O que é? É a falta do presente, é a falta do eu, é a falta de quem eu sou, do diálogo interno, de como eu posso me comunicar comigo mesmo, de olhar para mim, mas por que eu estou passando por algum problema, por que eu estou sentindo esse ou aquele sentimento. Se eu for perguntar para mim, vai ter uma voz aqui interna que vai dizer para mim o que está acontecendo. Pergunta 618 do Livro dos Espíritos. É a mesma para todos os homens, para todos a lei de Deus? É sempre adaptada a cada homem. E onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência de cada um. Então, cada um vai ter com quem conversar. Só que para isso tem que diminuir um pouco aquela gentarada que tem dentro da nossa mente, né? Várias pessoas, quando você começa a conversar, parece que está todo mundo falando, não é isso? Ou todo mundo aqui consegue focar literalmente em um pensamento. É difícil, é muito difícil. Porque tu pensa numa coisa aqui, daqui a pouco já estás pensando em outra coisa. Eu vejo muito o que a pessoa está fazendo no trabalho e estou aqui, mas está pensando tudo em volta. As mulheres que o digam, né? Não existe um certo ditado entre as mulheres que eu consigo fazer tudo, muita coisa ao mesmo tempo, certo? Eu consigo fazer, eu estou fazendo aqui, mas estou fazendo lá, mas o que realmente está fazendo? Às vezes assim para o homem, mas tu não consegue pensar em muita coisa. Claro que não consegue ver. Não consegue, porque são culturas diferentes, são perspectivas diferentes. Mas a ideia do Cristo, o que é? É trazer todos para um ponto de onde eu estou. Se eu quero ir para algum lugar, eu tenho que perceber primeiro onde eu estou, para me saber buscar a porta correta, para que eu possa buscar aquele que revela, aquele que vai revelar uma experiência, vai revelar saúde, vai revelar boas atitudes, é aquele que buscou. E para buscar, eu preciso mergulhar internamente. Uma certa vez foi perguntado para o sábio: por que tu és sábio? Como é que tu sabe de tanta coisa? E ele pega e diz: fácil. Quando eu estou descascando uma laranja, eu estou 100% na laranja. Eu não estou pensando em uma outra coisa. Eu estou pensando na laranja. Então, quando eu quero fazer alguma coisa saudável, eu preciso estar 100% em cada coisa. Seja ele quem for, eu toquei aqui da cultura feminina, masculina, mas o ser humano, de uma maneira geral, hoje, ele está almoçando, está com o celular do lado, está querendo saber o que está acontecendo na política. É assim o tempo inteiro. Mas aonde está a paz? Se eu quero um ano melhor, eu preciso o quê? Me olhar. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao seu filho que pede pão?
Ou se pedir um peixe, dar-lhe uma serpente. Ora, se, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está no céu dê os bens verdadeiros aos que nos pedirem? Ou seja, vamos pedir o quê? O que eu devo pedir para Deus? E como é que eu faço esse pedido para Deus? Normalmente é feito por quê? Por oração, né? E como é que a gente ora? Como é que a gente reza? Normalmente o que a gente faz? A gente pede o quê? Saúde, o que mais? Proteção, saúde para os filhos, para a avó, coisa para a família inteira, né? Para todo mundo. Tá aí. Há pouco tempo eu estava me perguntando sobre isso. Eu peço para todo mundo e aí eu estou pedindo, mas o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Será se Deus não deu a oportunidade para todo mundo, não deu as ferramentas necessárias para que todo mundo tenha saúde? Para que todo mundo seja reflexivo? Para que todo mundo seja feliz? O que se distorce no meio do caminho, senão nossos próprios atos? Senão a nossa própria maneira de ver o mundo, querendo distorcer, querendo customizar tudo, ou seja, trazer tudo para a nossa vontade. Normalmente na oração, você pede para Deus aquilo que tem para ver, ou seja, aquilo que eu quero. Mas jamais você se coloca, é muito difícil, mas dificilmente você se coloca o quê? A mercê. Ou seja, se eu for merecedor de tal pedido, se realmente eu estou fazendo por merecer, se eu estou agindo bem, se eu estou indo ao teu caminho, se eu estou indo para Deus, não Deus para mim, porque eu não sou Deus. Eu sou o ser humano que quero ir em direção ao caminho dele, quero ir no sentido que vertical, exercitando o quê? Virtudes. Virtude a amar o próximo, a fazer caridade, sendo útil na vida. Ou seja, tendo princípios. Do ponto de vista terreno, a máxima buscar e achareis é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que os céus te ajudará. Como é que eu vou ajudar a mim mesmo se eu não olho para mim? Se eu não olho para as minhas dificuldades? Se eu não olho para as minhas virtudes? Se eu não busco exercer a virtude? Se eu não busco exercer, ser uma pessoa diferente daquilo que eu sou? Porque evolução significa o quê? É um deslocamento da personalidade para algo melhor, da sua consciência. Eu preciso me deslocar a consciência que eu tenho agora para o futuro melhor, para algo melhor. Minha personalidade precisa melhorar, precisa ter atributos, precisa ter ferramentas para que eu possa ser uma pessoa melhor. E como é que eu faço isso? Exercitando. É o princípio da lei do trabalho. E por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. O progresso é filho do trabalho. Se eu quero progredir, eu tenho que trabalhar. Ter o pão de cada dia, ter o material para a minha subsistência é extremamente importante. Sim, eu tenho uma casa, tenho um carro, extremamente importante. Mas quem que tem quem? É eu que tenho o carro ou o carro me tem? É eu que tenho a casa ou a casa que me tem? É eu que tenho o material ou o material me tem? São atributos, são recursos que tem na vida que eu posso utilizar para algo melhor. Agora, se eu vivo sobre aquilo, eu vivendo de que maneira? No sentido horizontal. Que o vertical, a direção a Deus, está muito distante de mim. Então, eu tenho que me perceber como ser universal que eu sou, como um espírito que eu sou universal. E colocar a doutrina espírita como chave de tudo, porque ela se comunica com qualquer conhecimento na Terra. Eu posso ouvir falar de qualquer coisa, eu passo pela doutrina espírita, sempre tem uma resposta. Só que o problema ou a dificuldade é que a gente sempre quer saber algo que não nos toca os sentidos. Está lá no início do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta de Deus, ele explica sobre Deus. Daqui a pouco ele diz mesmo assim, não te perca no labirinto de onde não pode sair. Começa a estudar o que te toca os sentidos. E o que nos toca os sentidos? As nossas dificuldades. Aquilo que você gosta, aquilo que você quer. E normalmente o que quer? É uma coisa muito simples. Muito simples mesmo. Às vezes eu converso com os amigos, eles dizem assim para mim, pois Alex, mas é muito difícil. Mas não, é simples. É simples. Basta você utilizar aquilo que é o teu potencial.
maior que cada um tem, que se chama vontade. Uma das maiores dificuldades nossas é que a gente sempre vai com o copo cheio. Eu conheço, eu sei. Mas a maior virtude do ser humano é saber que sabe muito pouco. É saber que está aqui para aprender, está aqui para se desenvolver. E o desenvolvimento se dá através do quê? Experiência, vivência, me colocar à mercê do conhecimento. E esse conhecimento vai me trazer dores, vai me trazer sofrimento, porque essas dores e sofrimentos são chamativos, são chamados para que eu possa mudar. Porque você só sai da dor e sofrimento quando você vê o sentido. Você percebeu o sentido, eu estou sofrendo por isso, muda tudo rapidinho. É quase como um passe de mágica, tá? Eu estou sofrendo por quê? Viu o sentido nisso? É aprendizagem, você aprendeu com aquilo, pronto. Tudo muda. Deus nos deu o desejo incessante do melhor. Só que o melhor não é ter um carro, não é ter um material a todo momento. O melhor sou eu. Eu sou o meu melhor. Quando a gente diz que ama alguém, qual é o melhor exemplo que a gente dá para uma pessoa? Que quando a gente diz para ela, eu amo você. O melhor exemplo é evoluindo. É eu sendo uma pessoa melhor, porque o meu exemplo, o exemplo em si, é o fato preponderante para uma educação. É a mudança constante para o desenvolvimento. Mas volto a dizer, para isso eu tenho que querer. Pelas ruas da pesquisa, pelas suas pesquisas, perdão, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. A inteligência, o que é inteligência se não olhar de novo? É eu perceber que eu preciso olhar de novo alguma coisa. Por exemplo, eu vou lá ler, já estou na doutrina espírita, já faço parte da doutrina espírita há quase 30 anos, eu já olhei o livro dos Espíritos várias vezes, só que há 20 anos atrás eu peguei o livro dos Espíritos e eu lia e entendia de uma forma. Há pouco tempo fui lá ler o livro dos Espíritos de novo, entendi de uma forma completamente diferente. Ou seja, eu consegui ver alguma coisa a mais, eu consegui ver uma diferença. Isso significa o quê? Desenvolvimento da minha inteligência, ou seja, da capacidade de olhar de novo, de olhar algo melhor, me fazendo uma pessoa melhor. Quando ela se depura a sua moral, depura o seu comportamento. Quem aqui, que há 15, 20 anos passados, tinha uma atitude, seja lá qual for, que às vezes hoje olha para trás e pensa, nossa, para que eu fazia aquilo? Como eu era infantil? Eu falo isso para mim o tempo inteiro. Às vezes quando eu passo uma revisão na minha vida, que eu olho um pouquinho para trás e penso, meu Deus, como eu agia dessa forma? Mas o que era? O meu contexto, era o contexto histórico que eu estava vivendo, era como eu analisava a vida. Mas não significa que eu tenho que viver daquela forma a vida inteira. Eu posso melhorar? As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Então, quais são as necessidades primordiais? A do espírito. A de mim enquanto pessoa. De eu ser as virtudes, o exercício, o trabalho, o progresso, fazendo bem. Eu não consigo fazer o bem. Muitas vezes a gente quer fazer o bem, mas pensa numa coisa grandiosa, às vezes um abraço, um aperto de mão, um sorriso, ou emprestar o ouvidinho, às vezes, para a pessoa falar, a caridade moral. Ser caridoso, olhar, conversar, ser útil. Mas às vezes a gente vai conversar, o que acontece? Quem fala é quem deveria estar escutando. Isso acontece muito. A pessoa chega aflita, com um problema emocional, precisando conversar com alguém, às vezes escolhe um ente familiar, ou alguém bem conhecido, vai lá, vai falar com ele, e a pessoa, em vez de escutar, fica falando. Primeira coisa é que diz, tu está errado. Em vez de escutar, a pessoa só quer que alguém escute ela. Ela não está pedindo para ninguém ter juízo de valor. Então, que eu me posicione como um ser universal, porque as necessidades do corpo vêm depois. Primeiro vem as do espírito. Então, que eu comece a olhar para o meu emocional, me ver enquanto pessoa em desenvolvimento. A aprendizagem, como eu disse, traz dor e sofrimento. Mas identificar a dor e sofrimento é primordial para o desenvolvimento. Sabe? Então, preciso olhar para mim,
Preciso saber que eu estou num planeta de provas e expiações, onde aqui todo mundo está expiando, todo mundo é imperfeito. Se alguém aqui diz, eu só quero o certo, eu só faço certo, desconfie. Porque quem somos nós para dizer que só nós fizemos o certo? Estamos aqui para aprender, estamos aprendendo, e aprendendo em interação com o outro. Assim eu consigo me ajudar, assim eu consigo me ver, assim eu consigo me enxergar. Trabalho, uma necessidade, uma necessidade. Eles disseram, procura e acharás, trabalha e produzirás. Ou seja, você está vendo uma necessidade, trabalhe aquela necessidade, produza, você vai mudar completamente. Mas para isso, eu tenho que fazer o que é imersão. Imersão de consciência naquilo que eu sofro, naquilo que eu sinto. Eu preciso olhar para mim. Não tem como eu me distanciar de mim mesmo e ser feliz. Felicidade vem de félix do latim, ou seja, um terreno fértil. Eu só consigo ser feliz se eu consigo dividir alguma coisa que eu sinto. Ou seja, parte de mim, do que é bom, do que eu tenho, que eu consigo dividir, que eu consigo trazer de bom para o outro. Então, se posicionar é extremamente importante naquilo que eu quero, naquilo que eu sou. Que não prejudique ninguém. Se é para entrar em contendas, em dificuldades, em discussão, então que se cale. Porque se eu sei o que eu quero, se eu entendo daquilo que eu estou necessitando, eu não preciso alardear para todos. Eu preciso primeiro conversar comigo mesmo. Toparás com pedras. Olha e afastarás tu mesmo. Nós te daremos forças necessárias, se as quiseres empregar. Livre dos médios. Os espíritos disseram isso. Você vai encontrar pedras? Todo mundo vai encontrar pedra. Você vai se afaste delas, tira-las do seu caminho. Como? Entendendo, analisando, entendendo. Você entende e depois aceita. Não aceita primeiro para depois entender. Que na minha concepção, aceitar antes de entender significa o quê? Entrar no terreno da zona de conforto. Aceita que dói menos, coisa desse tipo, sabe? Então, entenda que dói menos. Eu já diria dessa forma, porque o entendimento da mudança de comportamento, da mudança de perspectiva. E se você precisar de ajuda, os espíritos vão estar sempre ali do seu lado te ajudando. Para isso, você precisa da abertura. Dar abertura. E nem sempre aquilo que você quer é realmente aquilo que você necessita. É bom colocar essa palavra. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistir ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão. Então peça a atitude auxílio dos bons espíritos. Eles vão chegar. Deus nunca deixa ninguém sem ser atendido em suas preces. Mas quer pedir realmente, vai de encontro a Deus, vai de encontro a Jesus. Porque a gente não volta a dizer que a gente pede muito para o nosso círculo aqui, né? para o nosso cercadinho. Então, que eu possa quebrar esse cercadinho e ir mais além, ir em direção a Ele. E como é que eu vou em direção a Ele? Através das atitudes, do trabalho, da lei do progresso. Lei do trabalho, lei do progresso. O progresso é filha da lei do trabalho. Então, eu preciso trabalhar, exercitar. Exercite. Doutrina espírita é exercício constante. Então, quando a gente fala em oração, é pedir realmente, mas que eu peça com consciência. Com consciência. Agradeça o que eu tenho de uma maneira geral. É primordial você agradecer. Porque quando você percebe as dificuldades que você tem, quando você agradece as dificuldades que você tem, você se torna consciente nas suas dificuldades. E é muito melhor, muito mais fácil, entre aspas, eu conseguir melhorar, eu conseguir me desenvolver. Então que eu possa olhar para mim e possa perceber quem eu sou. Mas isso, a fé é preponderante. Eu preciso ter fé. Mas eu vou usar essa expressão novamente, mas não é só a fé do cercadinho. É a fé, aquela fé, aquele pedacinho, não. É uma fé inabalável, uma fé com consciência, é uma fé com razão. Que eu possa estudá-la, que eu possa entendê-la,
e possa saber o que está acontecendo comigo. Se você sofre, pelo menos saiba por quê. Se você sente dor, pelo menos saiba por quê. Eu vou dar um exemplo que há pouco tempo eu vivi. Nós temos eu sou do Centro Espírita Sociedade Espírita Caminho Feliz. Nós temos um canal no YouTube onde eu posto as palestras, todas as palestras que eu faço. Aí há pouco tempo lá eu coloquei palestra espírita, distração. Teve 8 visualizações. 8. Eu olhei assim, achei interessante. A próxima palestra que eu coloquei lá foi Dor e Sofrimento, breves reflexões. Teve 60 visualizações. Aí o que foi que eu percebi nisso? A distração tem tudo a ver com o quê? A palestra que você colocou lá era o quê? Era o anterior à dor e sofrimento, sabe? Ou seja, como é que eu posso me municiar para que eu não fique com dor e sofrimento? Ou seja, que eu diminua, que eu entenda. Mas as palavras em si, a ideia em si, que eu possa estar sofrendo a todo momento, isso parece uma coisa normal e não é. Sabe? Que eu possa ter fé e entender que a dor e o sofrimento é o que? É algo necessário, que faz parte da nossa vida como seres em evolução. E possa saber que também sou uma pessoa distraída. Nós se distraímos muito facilmente com as informações que estão à nossa volta. Por quê? Foco. A dificuldade de ter foco, a dificuldade de pensar, de ir em direção naquilo que eu quero. Eu preciso ter compromisso. O compromisso ele vai se dar aonde? Como? Quando eu vou lá e ancorar, eu quero que a minha âncora fique lá. Aí eu tenho um compromisso de chegar até ela. E esse compromisso significa o quê? Trabalho, mudança de comportamento, fé, oração. Porque senão eu acabo fazendo uma pergunta que eu faço sempre para os amigos, para os conhecidos. Estamos vivos para quê? Há pouco tempo eu perguntei, você está vivo para quê? Uma pessoa disse assim, eu não sei. Eu perguntei para o grupo, vocês estão vivos para quê? Eu não sei. Então, quando eu perco a essência, porque você tem que saber por que está vivo. Estamos vivos para amar, para aprender, para desenvolver, e para onde? Caminho aonde? Para Deus. Essa é a direção que todos nós vamos seguir. É a evolução. Se eu não sei para onde eu estou indo, onde eu estou? Se você chama alguém para ir para sua casa, um amigo, uma amiga, não sei, alguém que faça parte do ciclo, que se perdeu no meio do caminho, liga para você, o que você pergunta para ele primeiro? Ele diz assim, me perdi, o que você fala, onde é que você está? Se hoje perguntar onde nós estamos, onde está a nossa mente, me parece que está difícil às vezes nós sabermos, e é uma coisa que deveríamos saber. Mesmo estando em dificuldade, eu precisaria colocar para mim e dizer a seguinte coisa, eu estou em dificuldade, mas eu já identifiquei, eu vou melhorar. Porque isso significa resignação. Ou seja, se render-se ao conhecimento, saber que Deus, Jesus, está conosco a todo momento, basta querermos. Muito obrigado a todos, uma boa noite.